Olá, galera. Vou fazer uma falinha para vocês aqui a respeito dos jesuítas. Foi o tema da nossa última postagem. Para vocês tentarem entender um pouco melhor sobre esse importante grupo que fez parte do processo de colonização do Brasil, eu proponho a resposta de 4 perguntas. A primeira pergunta é: quem eram os jesuítas? Então, não é uma resposta difícil. Os jesuítas eles eram padres dentro de uma ordem da Igreja Católica. A Igreja Católica é dividida em várias ordens e os jesuítas estão incluídos dentro dela. Qual era a função dos padres jesuítas? Uma segunda pergunta. Os padres jesuítas eles surgiram, ou essa ordem jesuíta, ela foi criada lá em 1534 por um padre chamado Inácio de Loyola. E a função dessa ordem era espalhar o catolicismo, fazer com que o catolicismo chegasse em diferentes partes do mundo. E aí a gente tem que entender um pouquinho do que acontecia lá na época, até para poder explicar esse surgimento. Então, a criação da ordem jesuíta ela coincide com o aparecimento ou o acontecimento da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi, de certa forma, uma ruptura que aconteceu dentro da Igreja Católica com o surgimento de outras igrejas também cristãs. Aí a gente lembra do Martim Lutero, por exemplo, que foi um dos primeiros protestantes, né, crítico às atitudes da Igreja Católica, vai criar o luteranismo, aí vai ter o João Calvino com o calvinismo, Henrique VIII, etc. Então, era um momento para a Igreja Católica difícil, porque ela vinha perdendo fiéis, a Ordem Jesuíta ela vai ser criada exatamente para tentar reverter essa situação, para buscar fiéis em diferentes partes do mundo e tentar recuperar o poder da Igreja Católica. Aí vem uma terceira pergunta, que é: por que os jesuítas vieram parar aqui no Brasil? Como eles chegaram aqui, por que eles vieram? Então, em Portugal, o catolicismo era muito forte, até para dizer que igreja e Estado não se separavam. Então, aonde estava o Estado português, a Igreja Católica estava junto. E em todos os lugares para onde Portugal foi, através das grandes navegações, os jesuítas estiveram juntos, a Igreja Católica esteve junto. E aí, quando os portugueses vieram aqui para o Brasil, em 1500, a Igreja Católica estava presente também. Tanto é que uma das imagens que a gente tem de memória da chegada dos portugueses aqui é eles realizando a primeira missa. Isso é uma representação, né, de que a Igreja Católica estava junto. E aí também, nesse momento em que os portugueses chegam pela primeira vez aqui no Brasil, a gente lembra do escritor oficial da frota de Pedro Álvares Cabral, que era o Pero Vaz de Caminha. E o Pero Vaz de Caminha, ele escreve um relato bem interessante sobre a chegada dos portugueses aqui, e nesse relato ele fala que uma das missões dos portugueses era de salvar as almas que aqui estavam, ou seja, tentar converter a população indígena brasileira. E com o passar do tempo, os jesuítas vão vir aqui para o Brasil exatamente com essa função de tentar converter o máximo possível de povos indígenas. Então a gente já tem aí a resposta de 3 perguntas, podemos dizer assim. Quem eram os jesuítas? Eram padres de uma ordem católica. Qual era a função deles? Era espalhar o catolicismo para diferentes partes do mundo. E por que eles vieram para o Brasil? Vieram nessa tentativa de fazer com que os povos indígenas daqui fossem convertidos. Mas como eles fariam isso, né? De que maneira os jesuítas tentariam converter os povos indígenas? Eles vão chegar aqui por volta de 1549 e para tentar esse processo de conversão, eles vão montar as chamadas missões. O que eram essas missões? Eram aldeamentos que seriam montados no interior do território brasileiro e tentariam reunir o máximo possível de povos indígenas. E esses aldeamentos foram sendo erguidos desde o norte do Brasil até o sul do território, com essa tentativa, né, com esse objetivo. Alguns aldeamentos fracassaram, outros aldeamentos conseguiram reunir um número bem expressivo de povos nativos.
E nessa tentativa de conversão, os jesuítas eles focavam principalmente nos mais novos, nas crianças, porque os adultos seria mais difícil deles convencerem, as crianças seriam um tanto mais fácil. Então, o foco era principalmente nos mais jovens. E para eles conseguirem também converter, uma das coisas que precisava acontecer era a comunicação. E aí houve um esforço muito grande por parte dos jesuítas para se comunicarem com os povos nativos aqui, com os indígenas, e principalmente a linguagem utilizada era aquilo que eles chamavam de língua geral, que era basicamente o tupi com alguma coisa do português. E assim a comunicação foi acontecendo e até certo ponto esse processo de catequização foi relativamente bem sucedido, podemos dizer assim. Mas é claro que se a gente pega a grande parte da população indígena, os mais velhos, por exemplo, essa conversão ela simplesmente não aconteceu. Ainda assim, havia muita gente, muitos indígenas que procuravam as missões. E por que principalmente que eles procuravam? Não era em busca da conversão, era em busca de uma certa proteção. Por que essa proteção? Porque na mesma época acontecia o processo de colonização, ocupação do território pelos colonos, as ações bandeirantes e quando os colonos iam ocupando a terra, os indígenas iam perdendo. Quando os bandeirantes entravam dentro do território brasileiro, a ideia era capturar indígenas para transformá-los em escravos. Então, os povos indígenas eles estavam desprotegidos, eles corriam risco. E aí, quando eles iam para as missões, teoricamente eles estavam num lugar seguro. Então, quando eles iam para esses lugares, eles não procuravam a busca pela conversão, pela catequese. Eles iam numa busca por proteção. E ali, é claro, os padres jesuítas tentavam fazer com que essa conversão acontecesse. Enfim, então as ações jesuítas tiveram esse processo de tentativa de aldeamento dos povos indígenas, tentativa de conversão. Algum sucesso eles tiveram, principalmente com os mais jovens, mas uma das coisas que os jesuítas acabariam fazendo mesmo é, de certa forma, mudando os hábitos que até então existiam entre os povos indígenas. Porque quando eles iam para as missões, eles precisavam produzir, inclusive algumas missões se tornaram extremamente produtivas, comercializando produtos. Quando eles iam para as missões, eles tinham que abandonar antigos hábitos que eles possuíam, hábitos culturais. Por exemplo, era comum a poligamia, eles tiveram que abandonar, os rituais antropofágicos, né, se alimentar de carne humana também eles tiveram que abandonar. Então a conversão, a catequese, nem sempre acontecia, mas grande parte dos hábitos que os indígenas possuíam, isso sim, aos poucos foi se perdendo e os jesuítas, de certa forma, foram responsáveis por esse processo. Uma coisa também que a gente precisa comentar, o território brasileiro, nesse período de colonização, século XVI, século XVII, ele não se configurava o mesmo que é hoje, porque tinha a divisão lá do Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras entre Espanha e Portugal. Então, as terras a oeste do Tratado de Tordesilhas pertenciam para a Espanha, as terras a leste pertenciam para Portugal, e então o território brasileiro era um pouco menor. E as missões jesuítas, elas tinham também essas duas origens, tinham missões portuguesas e tinham missões espanholas. As missões que são bem conhecidas aqui no Brasil, que são as missões dos Sete Povos, eram espanholas, então estavam dentro de território espanhol, mas outras tantas que existiam um pouco mais ao norte, aí já teriam origem portuguesa. Outra coisa também que acaba acontecendo com essa presença jesuíta é a disseminação de doenças. Então, vocês sabem que grande parte da população nativa brasileira morreu nem tanto por causa das guerras, mas por causa das doenças novas que vinham da Europa. E, em parte, os padres jesuítas também acabaram ajudando essas doenças se espalharem e acabando provocando a morte de muitos povos nativos daqui.
Mas, enfim, se a gente pensar como é que acontece o processo de colonização brasileira, nós vamos falar de vários agentes. Nós falamos dos bandeirantes na aula passada, nós falamos da escravidão, a gente vai falar um pouquinho mais para frente da mineração que acontece, e dentro desse processo, os padres jesuítas vão ser pioneiros na entrada, podemos dizer assim, de um povo estrangeiro, de um povo vindo de fora, no interior do território brasileiro. Só 2 pontos para fechar. Primeiro, as primeiras escolas que se estabelecem no Brasil são escolas jesuítas, e aí tem 2 tipos, podemos dizer. As escolas que estavam dentro das missões, porque para que os indígenas fossem catequizados, eles precisavam aprender a ler e a escrever. Então, tinham escolas dentro das missões, lá dos aldeamentos, e também, em alguns lugares do Brasil, os padres jesuítas ficaram responsáveis por montar escolas para os filhos dos colonos que aqui se estabeleciam, principalmente da elite. Então, quase todas as primeiras escolas que se estabelecem em território brasileiro é de origem jesuíta. E por fim, último ponto, por que acontece, qual é o desfecho dessa história envolvendo os jesuítas? No século XVIII, os jesuítas eles vão ser acusados de prejudicar o processo de colonização, vão ser acusados de prejudicar o comércio que Portugal estabelecia. Então, por ordem do Marquês de Pombal, a ordem jesuíta vai ser expulsa do território brasileiro. A parte da população indígena que ainda estava nos aldeamentos vai se dispersar, e outra parte vai permanecer nas aldeias que foram construídas. Inclusive, essas aldeias elas vão ser fontes de ataques de bandeirantes, e muitos indígenas que lá estavam acabariam sofrendo com um aprisionamento. Mas então, os jesuítas eles não permanecem dentro das terras do Brasil. Então, um pouquinho só sobre esse conteúdo. Vocês receberam os textos e espero que com essa conversa tenham compreendido um pouco melhor esse tema.